Estremoz, a Serra d'Ossa, lugar de história e tradição monástica. A Serra d'Ossa, com os seus 653 metros de altitude e 40 quilómetros de comprimento, e no seu máximo com uma largura de 15 quilómetros, é constituída por xistos cristalinos que remontam ao período do Silúrico Superior. A Serra d'Ossa fez desde sempre parte da carinhosa dedicação do povo de Estremoz, que de miúdo ali se deslocava e desloca, hoje menos, para incursões ao seu prazenteiro e bucólico interior, mormente na tradição da Páscoa, em que o farnel dos tradicionais assados de borrego tinha presença em conviviais ajuntamentos. Na orientação este-sudoeste, toda a extensão que vai de Trena a Évora, localiza-se a serra com predominância entre os concelhos de Estremoz e do Redondo. Os seus terrenos sempre constituíram uma verdadeira fonte de ambiente ecológico nos vários concelhos alentejanos, nomeadamente Borba, Estremoz e Vila Viçosa. Na orientação noroeste-sudoeste, pelas encostas, deslizavam outrora, com abundância, as águas que alimentavam, por um lado, a bacia do Guadiana e pelo outro a bacia do Tejo. Ainda inúmeras nascentes que conduziam a fontes rústicas que matavam a sede aos viajantes que se deslocavam nas estradas e no interior da serra. Hoje, esses caudais são absorvidos pelos vastos eucaliptais que tão sedentos são de capturar toda a água. No interior da serra existe uma das maiores populações do país de uma planta insetívora denominada orvalho do sol, Drossus lusitanico. Na componente arqueológica, por outro lado, foram encontradas várias grutas artificiais do tempo dos monges eremitas, com cerca de 1000 anos, o que atesta muito da permanência destes monges que viviam como cenobitas. Na Serra d'Ossa foi ainda encontrada uma extraordinária descoberta do que se deve ser a única ânfora fenícia com vestígios de vinho descoberta no interior do país. A ânfora foi desenterrada no ponto mais alto da serra, em São James, nas imediações das ruínas da capela ainda hoje existentes. Outra descoberta marcante foi a da chamada Anta da Candeeira, junto à aldeia da Serra, que nos dá conta da antiguidade deste território. José Leite Vasconcelos, o famoso arqueólogo responsável pelos primeiros estudos sistematizados do megalitismo em Portugal, aventou a hipótese de o buraco ser uma manifestação da cosmovisão pré-histórica e chamou-lhe o buraco da alma, afirmando que seria por esse buraco que as almas dos mortos partiriam. Mais tarde, datou-se esse buraco de tempos mais recentes e feito possivelmente por quem viveu no seu interior como cenobita. Também os terrenos deste maciço faziam parte da antiga província romana da Lusitânia. Por aqui permaneceram os hostes de Viriato e Sertório no combate às legiões romanas e à mais dura oposição ao estandarte da Loba, que encontrou aqui luta com os povos gentios. Na Serra d'Ossa encontra-se o seu monumento mais destacado, e é ele o Convento de São Paulo. Subindo a meia encosta da vertente oeste, na falda do Monte de São Cornélio, eleva-se entre a aprazível verdura este convento, casa da congregação dos monges de Jesus Cristo da Pobre Vida. Porém, só nos princípios do século XV foi esta congregação aprovada pelo Papa Gregório XII. O convento de São Paulo foi então erguido a meia encosta da Serra d'Ossa pelos monges da Ordem de São Paulo Eremita. Narram as várias crónicas que o convento de São Paulo acolheu sempre durante séculos proteções dinásticas. Dom Fernando, Dom João I, Dom Duarte, Dom Afonso V, Dom João II, Dom Sebastião, Dom João IV, Dona Catarina de Bragança e então os próprios Filipes, reis de Espanha e Portugal, sentiram alguma predileção para este lugar de paz e meditação. Convento de Santo Antão do Val de Infante também existiu na Serra d'Ossa.
Convento de Santo Antão de Valde de Infante, na Serra d'Ossa, era então masculino e pertencia à Ordem dos Eremitas de São Paulo, primeira eremita. Também era conhecido por Convento de Santo Antão de Valde de Infante, da Serra d'Ossa, Convento de São Paulo, da Serra d'Ossa, da Ordem de São Paulo, Mosteiro de Santo Antão, do Valde de Infante ou Valde de Lázaro, da Serra d'Ossa. Apesar das tradições recolhidas pela cronística da Ordem, que fazem remontar as origens da vida eremítica na Serra d'Ossa ao século XII, as primeiras notícias da presença de homens da pobre vida neste local remontam apenas a 1366. Ano em que Gil Afonso, vassalo do infante Dom Fernando, e Maria Afonso, sua mulher, moradores em Estremoz, doaram diversas casas e terras na Serra d'Ossa a Mateus e seus companheiros pobres. Em 1374, o rei Dom Fernando emitiu então uma carta de proteção a João Fernandes e a todos os outros pobres que residissem na Serra d'Ossa. João Fernandes assumiria então um papel fundamental na consolidação do eremitério, obtendo do Conselho do Redondo diversas casas de cismaria, atraindo então doações de particulares e renovando cartas de proteção e privilégios dos reis Dom Fernando, Dom João I e Dom Duarte. Em 1378, o promontório era habitado por diversos eremitas, vivendo em grupos de 4, possivelmente englobando o eremitério do Val de Abrão e o Val de Infante. Em 1397, os pobres da Serra d'Ossa receberam a povoação de Frei Rodrigo Fulcaz, a ermida de Santa Maria do Monte Virgem. Então o eremitério parece ter sofrido diversos melhoramentos e ampliações desde 1400, continuando durante o reinado de Dom Duarte. Em 1426, Martim V, a pedido do rei Dom João I, concedeu-lhe então diversos privilégios, nomeadamente o ter altar portátil, o poder escolher confessor e fazer-se sepultar no dito oratório, e não pagar os dízimos do que cultivassem. Em 1577, Dom Sebastião pernoitou neste mosteiro, envelado de armas antes de partir para o que havia de ser o malogro de Alcácer Quibir. Em data pouco anterior, em 1476, com o apoio do bispo Dom Garcia de Menezes e de um grupo minoritário de eremitas, os jerónimos também se instalaram na Serra d'Ossa, mas foram obrigados a retirar-se no mesmo ano, apesar de já em 1477 o rei Afonso V determinar a devolução do eremitério aos pobres. Porém, só em 1483, por sentença de Dom João II, os eremitas viriam definitivamente a ver reconhecido o seu direito sobre a dita casa. O convento foi reconstruído em 1578 e a igreja conventual reformada em 1798. Em 1834, no âmbito da Reforma Geral Eclesiástica, compreendida pelo Ministro e Secretário de Estado Joaquim António da Guiar, executada pela Comissão de Reforma Geral do Clero e pelo Decreto de 30 de maio, foram extintos todos os conventos, mosteiros, colégios, hospícios e casas de religiosos de todas as ordens religiosas, sujeitas aos respectivos bispos, até à morte, é a única freira que desse encerramento definitivo aos conventos. No convento de São Paulo da Serra d'Ossa encontra-se um dos mais notáveis núcleos de painéis de azulejos do país, com temas bíblicos e da geologia cristã, da autoria de artistas anónimos de Lisboa, do século XVIII. Entre eles o painel de São Paulo Ermita, onde figura o encontro entre o Santo Antão e São Paulo no deserto da Tebaida. São então mais de 55 mil azulejos, o que é provavelmente o conjunto mais importante de azulejaria que chegou aos nossos dias in situ, ou seja, no local original. Também baixos relevos de terracota e outras preciosidades, como a fonte florentina das 4 estações e a Igreja Velha, justificam no seu conjunto uma classificação de interesse público e monumento nacional. O Convento de São Paulo, podemos considerar hoje hotel-museu, aguarda a sua visita, que consequentemente com a visita à monumentalidade de Estremoz, Redondo, Borba e Vila Viçosa, concorrerá para uma grande jornada de lazer
e cultura.